Muito boa noite a todos. Conseguem me ouvir tranquilo aí? Boa noite. E Digam aí se está tudo tranquilo. Como é que tá esse áudio, gente? deixa eu até mudar o nome aqui. Estão ansiosos? Nós estamos, viu? Muita coisa que a gente preparou para vocês aqui. Vocês vão ver que são 3 dias, mas 3 dias para realmente mudar o jogo de vocês aí. Aqui agora, acho que melhorou um pouco. Deixa eu ver se vai ajudar. Hum, não tá bom, não. Pessoal, vai colocando no chat aí de onde vocês são. A gente vai esperar apenas mais uns 2 minutinhos para a gente já começar. Estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo me ver? Conseguindo ver a Thay aí? Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem alguns rostos conhecidos aqui. Não estou vendo o chat aqui. Lena, boa noite. Ó, de Belo Horizonte. São Paulo. Seja bem-vindo, Diogo. Deixa eu ver de onde tem pessoal aqui. Deixa eu ver aqui se deu certo. Ô, Lucas, tá dando, mas só você que tá autorizando. Eu não tô conseguindo ter autonomia aqui. Tá, vou mudar o co-host aqui. E aí você passa a ter também. Boa. Maravilha, o pessoal tá entrando aí. Mais alguns minutinhos. Mas Gente, me apenas conta. Vocês já falaram aí de onde vocês são, né? Alguns que entraram alguns BH atrás. também. Oi? Mariana também é de BH. Acho que acaba que o polo é mais aqui, né? Belo Horizonte, o pessoal do São Paulo e afins. Mas engraçado, né? Que, embora eu e o Lucas sejamos de Belo Horizonte, atualmente o Lucas mora no interior. E é até interessante, porque o tema da nossa aula de hoje é a respeito de montar roteiro de viagem. Muita gente acha que para a gente conseguir fazer viagem com um custo mais baixo, necessariamente tem que sair das capitais. E nem sempre é assim. A gente está vendo várias condições bacanas de outras localidades também. Por isso que muitas vezes a gente pergunta para vocês, tá? De onde vocês são. Até para a gente conseguir direcionar um pouco melhor o nosso conteúdo da aula de hoje. Tá bom? Bom, então podemos começar? Por Só uma, mim, sim. só uma dúvida de vocês aí. Vocês já me conhecem? Já conhecem a Tainá? Muitas vezes, muitas pessoas aí talvez me conheçam, talvez não conheçam a Tainá. Muitas sejam o contrário. Mas vou começar me apresentando então e a Thay já pega na sequência. Muito prazer, meu nome é Lucas Alves, né? Esse daí, Lucas no Instagram lá, a gente está mais ativo, mais a cara, a tapa mesmo. Mas, bom, sou bombeiro militar de profissão. Entrei nesse mundo das milhas lá em 2019, quando eu resolvi começar a ter meu primeiro. Quando a gente começa a ter o nosso primeiro emprego, né, nosso primeiro salário ali, a gente quer realizar alguns sonhos. E um deles era começar a viajar mais. Mas eu não tinha nada de conhecimento, isso lá em 2017, quando eu fui fazer minha primeira viagem totalmente sozinho, onde eu tinha que planejar tudo. Fiz uma viagem internacional com meu pai, achei uma promoção incrível ali de 670 e poucos reais para ir de São Paulo para o Chile e de volta. Então, pô, vai dar super certo. E nessa viagem eu acabei perdendo meu documento. Então eu cheguei lá para embarcar e não deu certo. Na verdade, eu estava com a identidade errada. Inclusive, para vocês aí que forem viajar, lembrem, tá? Ou o passaporte ou a identidade, aquela identidade verdinha padrão, tá? Se você for É, dar o AB, médico, farmacêutico, militar, qualquer uma dessas não vai servir de nada. Você só é profissional aqui no Brasil. Pode falar, tá? e não é só porque, a título de curiosidade, quando a gente fala RG, é aquela antiga mesmo, CNH também não vale, tá? Aqui para o Mercosul.
Então, não caiam na bobagem de levar a CNH. Às vezes a gente acostuma de andar só com ela, mas vocês podem ter o problema na hora de embarcar, como aconteceu com o Lucas. Ele acabou perdendo o voo, né? Então, assim, geralmente as pessoas que começam a estudar um pouquinho mais sobre isso é porque teve algum problema na hora de planejar a viagem. O Lucas não foi diferente, ele já começou no erro, mas pelo menos não vai cometer mais, né? Eu comecei lá, né, nessa primeira viagem, eu acabei ficando muitas horas no aeroporto de Guarulhos. Eu lembro que deu pouco mais de 15 horas lá dentro. Tive todo um processo aí para poder ter a minha identidade de volta. Mas consegui fazer essa viagem. No dia seguinte, consegui embarcar, mandaram a minha identidade aí para um piloto da Azul lá, consegui pegar a identidade. No outro dia, embarcar. Na volta, eu tive que passar 18 horas na Argentina, dormindo no tabladinho que tem no aeroporto lá. E falo para você, está foi uma experiência muito legal. É aquela coisa de você realmente se colocar fora da sua zona de conforto, né? Eu vi assim, não entendia nada de idioma, estava numa dificuldade em um outro país que eu não sabia como era lá dentro, como era a dinâmica daquilo dali. Já tinha tomado minha primeira prensa, né? Nossa primeira colada ali na Polícia Federal. Falei, nossa, será que eu vou arrumar uma confusão aqui, vou ser preso? Então vem toda essa situação, pouco dinheiro também, então tinha dinheiro em espécie apenas, não tinha dinheiro na conta do Brasil. Dinheiro lá para utilizar, estava com US$ 50 apenas, dava para pagar um hotel, pagar um transfer, tinha que utilizar aquilo dali. Mas a parte boa disso foi que me fez me interessar mais por aprender a viajar. Então a gente começa a aprender em blog, acompanhar canal no YouTube, ver várias pessoas ali que falam disso. E a minha família sempre foi de viajar, comecei a viajar desde cedo, mas eu sempre ia para o mesmo lugar. Tinha uma praia famosa no Espírito Santo, não sei para quem conhece aí, Marataízes, Itaoca, Piúma, Guarapari é um pouco mais acima ainda. É a primeira praia mesmo. Se pegar o carro aqui, chegar de Minas para o Espírito Santo, a primeira praia que você vai ver é essas aí, ou pegando a outra rota lá, vai chegar em Guarapari. Então eu comecei a estudar mais, mas eu achava que eu precisava de muito dinheiro para isso, porque, como eu falei, eu fui fazer a viagem, eu descobri a passagem barata, a hospedagem também foi tranquilo, mas lá eu via que os passeios não eram muito baratos para alimentação. A gente não tinha parâmetro nenhum, então acabou economizando muito em umas coisas, tentando regrar realmente. E eu vi que para poder viajar mais eu precisava de me concentrar na parte financeira da coisa. Então comecei a estudar investimentos, gestão financeira propriamente dito, não ações, nada disso. Queria entender como que eu poderia otimizar meu orçamento, saber onde estava indo meu dinheiro, como que eu poderia realocá-lo ali, montar uma caixinha, né, de viagem. E no meio do caminho, eu já acompanhava muito sobre promoções e oportunidades, eu via muita gente falando mal do cartão de crédito. Eu já tinha trocado meu cartão de crédito, tinha ganhado ali, ganhava sempre aquele cashbackzinho, na época tinha muito, era muito comum. Então eu falei, pô, já conseguia ter uma parte dos meus gastos de volta e via quantas pessoas ficavam preocupadas em sempre ganhar mais. Eu quero ganhar mais, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso disso. Falei assim, mas aqui, eu consegui ganhar aqui R$ 50 esse mês no meu cartão de crédito, gastando uma fatura aqui de R$ 500, por quê? Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. E eu tive a oportunidade de trocar meu cartão para um cartão que me desse milhas, nem estou com ele aqui ainda. Mas era o Smiles, uma Platinum na época, me deu 15 mil milhas na adesão. Como é que esse negócio de milhas? Nunca entendi muito bem. Um amigo sempre viajava muito e ficava intrigado com aquilo. Ele pôs a cara a tapa ali e fui pesquisar, me coloquei a pesquisar algumas passagens e vi que eu tinha ganhado ali pelo menos um trecho aí de volta para o Rio de Janeiro. Falei assim, uai, então peraí. E para não alongar muito a história, de lá para cá comecei a estudar cada vez mais, acompanho esse mercado desde 2019, praticamente diariamente. Então, para vocês aí que vão receber nosso canal no Telegram, sou eu que compartilho todas as promoções com vocês. Então, eu estou bem acompanhando bastante, cometendo muitos erros, acertando também. Você vai vendo como que essa dinâmica toda funciona e alinhado a esse conhecimento de finanças, você traz para o ecossistema de viagem, você vê que tem muita coisa interligada. E não é de graça que eles vão te dar um cartão de crédito, não é de graça que eles vão te dar uma sala VIP, não é de graça que a gente vai ter todos os benefícios que a gente vai apresentar para vocês aqui. Mas quando a gente sabe utilizar, a gente pode ter um retorno muito bom de tudo isso. Hoje eu tenho aqui, essa semana eu fiz as contas, são 14 cartões Black. Vocês não precisam disso, tá? Já adiantar. Mas consegui fazer meu primeiro intercâmbio na melhor executiva aí do mundo, né? A executiva da Qatar, em 2020, 2021. Estou meio perdido nos anos, foi há 2 anos atrás.
Depois que passou a pandemia, a gente já não sabe mais nada de data. Não, aquele ano ali foi perdido. Mas consegui levar minha mãe mesmo emitiu a própria passagem de executiva para a Europa também. Então, algumas pequenas conquistas que a gente vê que o conhecimento realmente fazem muita diferença. E é isso que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês hoje. Maravilha. Vamos lá, me apresento um pouquinho. Eu sou a Tainá Mafra, também conhecida como Tai, para os íntimos, fiquem à vontade. Desde pequena, assim, eu fui estimulada a viajar, só que no estilo perrengueira, né, gente? Aquelas viagens de família, fica aquele carro lotado de coisas, assim, não tem espaço para nada, cheio de travesseiro, comida, aquele cheiro maravilhoso. E meu avô, ele era da Bahia, né, da região ali de Porto Seguro. Então, todas as minhas férias de janeiro e julho foram para Porto Seguro, né? Na verdade, ele era de Eunápolis e tinha uma casa lá em Porto Seguro também. E assim, para minha infância foi incrível, porque eu tive várias experiências, sempre ia para a praia, eu era da minha turma lá, né? Eu era uma das poucas que viajava sempre. E os meus avós me criaram assim muito aventureira, não que eu morasse com eles, mas nas férias eles sempre me levavam para tudo quanto é lugar. E minha avó até conta uma história engraçada, que toda vez que eu tava voltando, eu só falava, vovó, e agora? A gente vai para onde? Aí ela, minha filha, você nem chegou em casa. E eu sempre fui assim, aí a gente ia pra roça, ia para Porto Seguro e assim vai. Até que, quando eu fui ficando mais velha, né, ali por volta dos 12, 13 anos de idade, gente, eu não aguentava mais pegar quase 15 horas de estrada daqui até Porto Seguro para ir ver a mesma praia e fazer as mesmas coisas. E eu comecei a ter interesse por outros lugares, comecei a pesquisar, era muito precário, né, era difícil da gente achar informação, mas de realmente ver fotos, salvar essas fotos e começar a admirar aqueles lugares e colocar do que a gente chama de wishlist, né? Locais que eu gostaria de conhecer em um futuro, quando eu tivesse dinheiro. Isso ainda eu estava adolescente, né? Aí, quando eu estava por volta dos 17, 18 anos, eu entrei para o bombeiro e, gente, achei que eu tinha ficado rica, né? Nunca tinha tido um salário na minha vida. Na época, a inflação estava menos, né, pesada. Então, assim, para um salário de soldado, a menina de 18 anos, falei, nossa, vai dar para fazer muita coisa. Aí fui tentar planejar minha primeira viagem. Nossa, gente, que frustração. Falei, meu Deus, é caro desse tanto? Eu vou gastar quase meu salário inteiro para fazer isso? E aí eu decidi, né? Na verdade, isso vinha comigo desde a adolescência, que eu queria conhecer lugares diferentes. Mas nessa hora, quando eu fui fazer o planejamento efetivo, eu tive um entrave financeiro. Eu falei, gente, não tem condição um pacote desse custar 2, 3 mil reais para eu ficar 5 dias em um lugar. Vai ser quase meu salário inteiro mesmo. Não fazia muito sentido para mim. E aí, nessa época, eu era terminantemente contra cartão de crédito, porque eu venho de uma família, por exemplo, minha mãe, ela sempre foi descontrolada financeiramente, porque não tinha mesmo. Tinha que pagar faculdade, tinha que pagar escolar para mim, afins, e ela foi se embolando no cartão de crédito. Então, para mim, falar em cartão de crédito era sinônimo de terror na família, né? Eu não queria replicar isso. Eu imagino que muitos de vocês tenham passado ou ainda estão nessa fase, que a gente tem medo de se endividar. A verdade é essa. Só que, inclusive na aula de amanhã, vocês vão ver melhor, que o cartão de crédito ele pode sim ser um aliado nosso, desde que utilizado com sabedoria. Aí, depois de muito pesquisar e com muita resistência, eu falei, vou fazer um cartão de crédito para mim. E como militar, querendo ou não, a gente tem uma certa facilidade de liberação de crédito. Eu lembro que na época eu acompanhava a Natália Arcuri, ela tinha acabado de começar com aquele canal do Me Poupe, e ela, eu não sei se era publi ou se era verdade, mas ela fazia uma propagandazinha para o programa da Latam Pass, que antes era chamado de Múltiplos. Aí eu comecei a estudar sobre milhas, fiz meu cartão de crédito que acumulava 1 ponto por dólar, o que é muito ruim, gente, mas já foi o suficiente para me fazer viajar mais. Por quê? Diante disso, eu consegui acumular minhas primeiras milhas ali com esse cartãozinho simplesinho. E aí já fica a dica para vocês. O importante é começar. A mesma avó que me levou para viajar, ela sempre fala: quando a gente inicia alguma coisa, já é 50% do caminho. Então, se vocês estão hoje aqui nessa aula, tentando buscar conhecimento, se dispondo a estar aqui de fato presente para aprender, já é 50% do caminho. O que vem daqui para frente é só para melhorar de fato. Sair da inércia é o mais difícil. Então, comecei a acumular essas milhas e com pouquíssimo tempo eu já fiz a minha primeira viagem exclusivamente com milhas, que foi uma viagem, inclusive foi a minha primeira viagem solo também. Eu estava cansada de ficar esperando as pessoas para viajar, falei, não, pelo amor de Deus,
Eu vou ficar esperando, na época, namorado, né? Não posso esperar meu namorado, ficar esperando amigo, porque o pessoal nunca vai, né? A galera é enrolada. Aí comprei a minha passagem para, na época, Salvador. Fui para Morro de São Paulo, conheci Chapada Diamantina, que inclusive é maravilhosa. E daí em diante, gente, foi só ampliando o meu leque. E eu estipulei como meta, que na verdade era o meu maior sonho, né? Conhecer todos os estados brasileiros. E aqui atrás, ó, tem até. Vou de cá. Tem até um mapinha, vocês podem ver, um mapinha de raspar. Que todos os dias eu olhava para ele, minha mãe me deu esse mapa de presente, todos os dias eu olhava para ele e falava: eu quero conhecer todos os estados brasileiros, mas eu não sabia como ainda fazer isso. Tinha a questão das milhas que já estavam ali disponíveis, né? Eu estava acumulando cada vez mais, mas e o dinheiro para gastar lá nesse lugar? Enfim, né? A gente ficava com aquela dúvida. Mas aos pouquinhos eu fui conseguindo dar check em cada um desses lugares, realmente conhecer um pouco mais a cultura brasileira. E é engraçado que esse objetivo ele só veio porque certa vez eu estava no quartel e aí um sargento que trabalhava comigo ele falou assim: Ó, Tainá, eu já conheci todos os estados do Brasil. Aí eu falei: o quê? Todos os estados? Gente, eu achei que ele era mentiroso, eu juro por Deus. Falei: não é possível, ninguém nunca fez isso. Ele falou: já conheci, já fui de carro, de avião e tudo mais. E aí por isso que veio esse interesse por conhecer todos os estados, né? Ele me despertou essa vontade. Passaram-se os anos, continuei viajando muito com milhas, terminei de conhecer todos os estados em 2021. Mas antes disso, né, durante a pandemia, eu comecei a ver muita gente viajando com sala VIP, indo para a sala VIP, né, usando cabine executiva e tudo mais. Falava: gente, isso é muito para rico. E olha que engraçado, eu já fazia muito mais viagem do que a média. Mas eu acreditava, né, na verdade, essas crenças limitantes, de que eu nunca conseguiria dar esse próximo passo, que era fazer uma viagem mais confortável, ir para um hotel melhor, muitas vezes pagando com milhas, vocês vão ver que tem essa possibilidade também. E aí foi só na pandemia, que quando eu estava com muito tempo, tinha nada para fazer, né, ficava em casa inteiro, que eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí sim o jogo virou, gente. Aí eu falei: agora o trem ficou bom. Porque eu troquei meu cartão de crédito, eu ainda tinha aquele cartão amarelinho do Banco do Brasil. Aí eu consegui trocar o meu cartão de crédito, que acumulava mais do que o dobro da quantidade de milhas que eu tinha antes, e comecei a utilizar outras estratégias de compra bonificada, transferência bonificada de um jeito mais interessante. Entendi melhor sobre os benefícios dos cartões de crédito e assim vai. Moral da história, gente. Me dispus a buscar esse tipo de conhecimento e de lá para cá, várias coisas boas vêm acontecendo na minha vida, obviamente, né? Viajar é minha prioridade máxima, assim como a minha família, é claro, e poder atrelar essas duas coisas, para mim, é uma das maiores satisfações da vida. Poder levar a minha mãe para viajar, poder propiciar, de certa forma, várias experiências bacanas para o meu marido também. Ele vem do interior da Bahia, então ele não tem muito esse hábito de explorar o novo. E essas coisas foram mudando. Agora, em fevereiro, eu estou indo com os mesmos avós que me levaram muito para passear. Agora eu vou levá-los para Salvador. Minha avó me mandou um áudio esses dias falando: nossa, minha filha, eu queria ir numa praiazinha. E agora meu avô tá doente e tudo mais, então necessariamente tem que ser de avião. Aí a gente vai fazer essa viagem toda com milhas e os benefícios dos cartões. O pagamento do hotel vai ser com milhas também. O aluguel de carro vai ser com milhas, enfim. É um mundo de possibilidades. E, se Deus quiser, né? E minha outra avó perdeu o medo dela de avião, a gente vai em agosto ou setembro para a Itália. Então, assim, como eu falei, não é só sobre as nossas viagens, mas conseguir proporcionar isso para as pessoas que estão à nossa volta e fazê-las enxergar que é possível. Enfim, é isso. Acho que eu dei um grande resumo. Não falei de uma coisa importante. Em 2022, consegui realizar um outro grande sonho, que foi fazer a minha volta ao mundo também com milhas aéreas e, detalhe, em cabine executiva. Gente, se me contasse isso, sério, 3 anos atrás, eu ia falar: Tainá, você nunca vai fazer isso na vida. E, gente, o mais incrível é que eu consegui fazer isso economizando mais de R$ 200.000. Se eu fosse comprar todas as passagens com dinheiro, em cabine executiva, ia ficar absurdo. E eu tive uma economia gigante durante a minha viagem. Mas, enfim, né? Depois a gente vai ter tempo para falar um pouco mais sobre isso. Vamos para a prática, que é a questão de roteiro. Hoje a gente nem vai entrar na parte de milhas, viu? Nem vamos entrar nisso. Mas, não propriamente dito, né? Mas vocês já vão ver que dá para absorver muita coisa e já começar a executar para as próximas viagens de vocês. Vale lembrar que o objetivo do nosso evento, né, dessas 3 aulas, vai ter uma aula hoje, que é dia 5,
amanhã, dia 6, e na quinta-feira, dia 8. O nosso objetivo principal é auxiliá-los a ir do zero até a sua primeira viagem com milhas aéreas. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta do pessoal que está aqui na sala. Quem já emitiu uma passagem com milhas? Me responde aí no chat, por gentileza. Quem já emitiu? Se porventura você não tiver emitido, mas você sabe que você tem umas milhazinhas guardadas também, manda aí para mim, só para a gente ter uma noção do público que a gente está falando, né? Às vezes é um público muito heterogêneo e a gente precisa dar um direcionamento melhor para vocês. Aproveitando, enquanto vocês respondem, eu queria iniciar a nossa aula de hoje falando sobre uma coisa muito importante, que é mentalidade. Eu não conheço vocês, algumas carinhas são familiares, mas se vocês estão aqui nessa aula de hoje, eu peço, por gentileza, que, se possível, né, tente sentar em um lugar, acompanhar a aula, pegar um papelzinho ali para você fazer as suas anotações, se for o caso. Por quê? Eu e o Lucas optamos por trazer essa aula para o Zoom justamente para que a gente dedique a atenção plena para a aula. Acaba que no Instagram chega a notificação, aí você vai lá dar uma olhada, escuta uma parte, depois não escuta a outra. Então, estejam presentes de fato nesse momento, que a gente construiu a lógica dessas 3 aulas para que vocês saiam daqui de fato conseguindo emitir suas passagens com milha já. Então, já é um grande primeiro passo, vamos dizer assim. E a outra questão é que, se vocês, por algum motivo, têm dúvidas de que vocês podem viajar para onde vocês quiserem, já tira essa dúvida, liberta dessas crenças aí que a gente vai mostrar para vocês, que é o planejamento que vai determinar, de fato, você conseguir alcançar aquele seu objetivo. E, obviamente, a gente vai ensinar para vocês as ferramentas para que isso seja possível. Fechou? Quer falar alguma Só um detalhe, talvez vocês me conheçam a Tainá, mas não conheçam o Segredo do Viajante, ou talvez conheçam o Segredo do Viajante e não nos conheçam. Como que a gente se juntou, né? De onde que a gente... Primeiro, tá? A gente não é um casal, porque muita gente confunde isso. A Tainá tem o marido dela, tem a minha noiva, então a gente não é um casal, tá? Mas, brincadeiras, é sério, o pessoal confunde muito isso no Instagram. Mas como que surgiu tudo isso, tá? Vocês viram que a gente tem perfis diferentes. Sou uma pessoa muito mais prática, muito mais técnica. Eu vou trazer para vocês sobre no 440. A Tainá é muito mais tranquila, ela tem uma filosofia de vida mesmo, e a gente se somou nesses aspectos de uma maneira até curiosa para a gente também. A gente resolveu se juntar, a gente já trocava figurinhas no Instagram, um dando dica pro outro, falou, sabia que dava para você fazer isso, sabia que dava para fazer aquilo. A gente falou, pô, mas tem uma galera que tem interesse em aprender. Será que a gente se juntando, a gente não consegue entregar mais? Porque, apesar de eu ser uma pessoa que viajo, eu vejo muito mais uma passagem aérea como meio de transporte. Eu não sou tão viajante assim como a Tainá, por exemplo. Eu sou uma pessoa que viajo nos meus momentos de lazer, mas a minha filosofia de viagem é muito mais poder levar meus pais, poder estar com meus amigos, poder ter um porquê naquela viagem em si, mais do que apenas conhecer vários locais. A Tainá, ela tem 2 horas de folga, ela viaja. Então, eu falei, pô, vamos somar esses nossos esforços e criar o que a gente chamou de Segredo do Viajante. A gente criou um projeto que, para a gente viu lá no início que faria muita diferença. Se eu tivesse tido essa aula que vocês vão ter e esse acesso que a gente tem dentro do Segredo do Viajante, a gente teria começado nesse mundo com outra visão, com muito mais tranquilidade e principalmente segurança para fazer tudo que a gente fez. Muitas vezes vocês vão ver, provavelmente vocês aí que já a Minetiquina falou, não, nunca emitiu com milhas, nunca fez nada, o Diogo falou que tem o cartão 10 Miles, fazer parte do clube, mas muita coisa se popularizou na internet, ficou muito famoso o ganho dinheiro com milhas. Falou, cara, isso daí é algo perigoso. Eu já vendi bastante milhas, tá? Muitas mesmo, assim, para mais de 10 milhões de milhas, mas justamente por ter feito isso, eu vi todos os riscos e ao longo desse processo, eu fazia questão de passar esse risco para as pessoas, que era algo que eu não via em outras pessoas, em outros cursos. A gente falou, vamos juntar e fazer o que a gente chamou de Segredo do Viajante. É uma comunidade onde vocês tem a parte toda de treinamento, onde vocês aprendem realmente a utilizar tudo isso, aulas, módulos, aquela coisa normal. Mas mais do que isso, é um ambiente onde você entra e realmente aprende tudo que você precisa
para conquistar a liberdade de viajar mais. Para isso, você precisa aprender sobre cartão de crédito? Precisa. Precisa aprender sobre milhas? Precisa. Precisa aprender sobre emitir uma passagem? Claro que precisa. Mas vai além. Vai em conseguir ter pessoas para poder te auxiliar, poder fazer viagens em conjunto. Inclusive, agora a gente criou as nossas viagens em OSV. Então, a gente foi para Fernando de Noronha, fomos para o Peru. A gente viu que pessoas em diversos estados, a gente viu aqui que tem pessoas de vários locais diferentes, tem muito em comum. E dentro da comunidade a gente conseguiu juntar ali. Se vocês simpatizaram comigo, simpatizaram com a Tainá, vocês provavelmente também têm essa característica, porque a gente precisa gostar, né? Vamos gastar uma hora aqui para ficar ouvindo pessoas que a gente não tem um mínimo de simpatia. E é isso. Ao longo das nossas aulas, vocês vão conhecendo um pouco mais, vão ver como é que é a nossa metodologia, o que a gente vai passar para vocês. E bora para a aula. Então, quer complementar alguma coisa, Thay? Vamos lá. Bom, como é que vai funcionar a dinâmica das nossas aulas, tá? Como a Tainá falou, a proposta é que vocês consigam, depois de 3 dias, é um desafio grande para a gente, mas a gente vai fazer a nossa parte e a gente quer que vocês também façam. Então, a gente vai colocar aqui algumas tarefas para vocês executarem mesmo. Ao longo das aulas, façam, tá? São tarefas prazerosas de fazer. Vocês vão ver que vão ser, realmente vão representar aí uma mudança para vocês e a ideia é que vocês consigam, depois dessas 3 aulas, já fazer a sua primeira emissão com milhas, tá? Mesmo que você não tenha milhas, mesmo que você nem tenha, se tiver a data das suas férias, isso aí vai ajudar, mas a gente vai te ajudar a decidir também, tá? Então, vamos lá que vocês vão entender. Bom, a proposta da nossa primeira aula, tá? Para onde ir? Muitas vezes a gente não sabe qual é o destino que está mais barato, qual é a opção ali que vai me atender mais em determinado momento e com qual companhia aérea eu vou, qual que é a passagem que está mais barata para lá, quanto eu vou gastar para ir para lá. Então, hoje a gente vai falar desse tópico especificamente. Na aula número 2, a gente vai falar sobre cartão de crédito. Como que vocês vão utilizar o cartão de crédito, conhecer os benefícios do seu cartão de crédito, entender por que que tem uma anuidade no cartão, por que que a gente fala tanto de cartão de crédito e por que aquilo ali realmente é vantajoso, como que vocês podem utilizar os gastos que vocês já têm para poder reduzir os custos das passagens aéreas que vocês forem emitir. Até para quem já tem algum conhecimento, vocês vão ver algumas coisas aqui que a gente não viu em lugar nenhum ainda e a gente quer passar isso para vocês dentro do que a gente tem, inclusive dentro do segredo do viajante, tá? E na nossa aula número 3, vocês vão utilizar a parte de decisão de roteiro, mais a ferramenta que vocês aprenderam a utilizar do cartão de crédito na hora da emissão da passagem, tá? Como eu falei, mesmo que vocês não tenham nada de milhas, vocês já vão aprender aqui como conseguir aí bons descontos mesmo, tá? Podendo chegar até 90% aí na passagem aérea de vocês, fora hospedagem, tudo que vocês podem usar. Um detalhe importante, tá? Nosso evento vai ser focado em passagens nacionais. Por quê? A gente só tem 3 dias para poder passar isso para vocês. Se a gente abrisse muito o leque, vai para a Europa, vai para a Ásia, cada local tem uma peculiaridade e isso acaba sendo algo que vai acabar confundindo vocês. Então, para viagens nacionais, vocês vão saber tudo que vocês precisam e se explorarem um pouco mais, acompanharem, usarem o conhecimento que a gente pegou aqui para fora, vocês podem ver muitas coisas em comum também. Tudo bem? Deixa eu só ver o chat aqui. Ué, o que aconteceu? Nosso item número 1, tá contigo, Thay? Vê se está ativado aí. Agora deu. Eu não sei por que esse Zoom tá me deixando sem falar, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Primeira coisa que nós vamos pensar em se tratando de planejamento de viagem. Vai ser definir o destino propriamente dito? Não. Nesse primeiro momento, não foquem só em um lugar. A gente costuma incentivar vocês a estabelecerem o que a gente chama de wishlist, que nada mais é do que uma lista de desejos, tá? Por que que a gente fala isso? Para te dar opções. Na hora que você fica muito fixo com a ideia de falar assim, não, eu quero ir para Fernando de Noronha, beleza. Mas pode ser que naquelas férias que você tem agendado para aquele ano, você não vai conseguir boas condições, ou então vai estar na época de swell, que é quando lá o mar fica muito mexido e você não vai conseguir ver absolutamente nada da beleza marinha de Noronha, porque vai ficar tudo cheio de suspensão.
Então, assim, é bom que vocês tenham mais opções, tá? Geralmente, o que eu faço, aí vai depender do perfil de cada um de vocês. Eu, Tainá, costumo estabelecer para o meu ano pelo menos 5 destinos que eu quero conhecer, dentre destinos nacionais e destinos internacionais. Para nossa aula de hoje, tá? Nós recomendamos que vocês listem 3 destinos. E eu vou pedir a gentileza de que sejam destinos nacionais. Ah, pode ser, Thay. Eu só quero viajar esse ano para visitar um familiar. Pode ser? Pode. Gente, o seu objetivo de viagem é seu. Só você sabe qual que é a sua demanda. Por exemplo, a Maria Alice aqui que eu conheço, né? Ela muitas vezes vai ter que ir de São Paulo para Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é no interior da Bahia. Então, ela tem que colocar, muitas vezes, na wishlist dela, esse trecho, esse voo. Ah, eu vou ter que ir para Vitória da Conquista. É para turistar? Não, é para visitar os meus familiares. Mas muitas vezes isso é igualmente importante a conhecer, como conhecer Fernando de Noronha, Jalapão ou qualquer outro lugar. Você precisa considerar isso também, até porque o nosso salário vem de um lugar só, né? As nossas milhas também, entre aspas, vão vir de uma única fonte. A gente pode diversificar estratégias, mas vocês precisam calcular isso também. Caso contrário, gente, se você não estabelece essa lista de desejos, acaba que você vai querer ficar tirando para um monte de lado, sem realmente focar no seu objetivo, ou então você vai focar tanto em uma coisa só que vai acabar perdendo possibilidade. Então, não faça uma lista muito extensa, faça esses 3 destinos aí que vocês pretendem, e depois, se quiserem, podem compartilhar com a gente no chat aí também, porque vai chegar na parte de busca e você pode ser o felizardo de ser escolhido para a gente fazer a busca desse seu destino. Muito importante, gente, na hora que a gente pensa em lista de destinos desejados, eu tenho que considerar também o local onde eu vou sair, tá? Tem gente, por exemplo, que trabalha, sei lá, viajando. Às vezes essa pessoa tem condição de sair de São Paulo, mas ela pode sair em um determinado momento, sei lá, que seja de Vitória da Conquista ou de Uberaba, enfim, considerem isso também, tá? Na hora que vocês forem fazer o planejamento de viagem de vocês, mas daqui a pouquinho isso vai fazer mais sentido. Depois disso, verifiquem mais ou menos, tá? As características daquele local que você pretende conhecer. Basta eu falar assim, ah, quero ir para Alter do Chão? Não. Vocês precisam entender um pouco mais sobre aquele local. O que que tem nesse lugar? Quais são as melhores épocas para eu ir para lá? O que que afeta em questão de alta temporada e baixa temporada? Tudo isso vocês precisam começar a considerar. O que que eu costumo fazer e recomendo para os meus alunos? Sabe aquele monte de Reels, post no Instagram que fica aparecendo para vocês? Ah, chamou sua atenção? Tem alguma dica a respeito do local? Salva ele, tem como você criar algumas pastinhas lá no Instagram. Vai salvando, tá? Tem gente que opta também por fazer um bloco de notas. Já coloca lá, sabe o destino que você quer ir? Coloque algumas informações a respeito dele. Se eu pego, por exemplo, eu quero conhecer o Pantanal, beleza. Meu destino dos sonhos é o Pantanal, um deles, né? Só que aí eu vi uma passagem muito barata, muito legal, para eu ir para o Pantanal em agosto. Será que vai funcionar? Por quê? Agosto é época de queimadas lá no Pantanal. Então, às vezes, se eu for para lá nessa época, eu vou frustrar o meu desejo de viagem, vou frustrar a minha viagem, porque eu não vou ver nada. Eu vou ver queimada, basicamente. Aí, vale destacar que tem perfis e perfis de viajantes. Hoje, como eu viajo bastante, muitos lugares aqui no Brasil eu já conheço, eu não me importo muito com essa questão da época do ano. Não sei se vocês acompanharam pelo Instagram, postei recentemente que eu fui para Alter do Chão, em uma época que supostamente é do inverno amazônico, ou seja, chove todos os dias. Eu dei a sorte de que no meu período da viagem não choveu. Mas um dia depois que eu tinha retornado, iniciou de fato o inverno amazônico e desde então está chovendo todos os dias. Então, assim, eu corri o risco, né? Paguei um pouco mais barato, e na época que eu tinha condição de ir, tanto por conta de tempo como por questão financeira, mas tinha a chance de eu fracassar na minha viagem, vamos dizer assim, não consegui fazer passeio, não consegui fazer nada, porque estava chovendo muito. Então, você precisa considerar isso. Inclusive, nesse ponto aqui, em relação à construção da sua wishlist, a pesquisa prévia sobre os seus destinos, eu convido vocês a definirem qual é o tipo de viajante que você é.
A gente falou aqui, por exemplo, de viajar em executiva. Eu e o Lucas comentamos. Mas será que para você viajar em executiva nesse momento do seu aprendizado, nesse momento da sua vida, é algo importante? Toma muito cuidado para vocês não caírem na cilada de que o que o outro fez, vocês precisam fazer também. Eu fico vendo, por exemplo, a questão de Fernando de Noronha, que é uma grande moda, vamos dizer assim, no Brasil, e realmente é muito bonito. Mas às vezes você nem gosta de praia, você quer ir para um destino que é de terra, quer fazer uma trilha. Então considere isso e entenda que o seu perfil de viajante ele tem que ser considerado. Ah, eu gosto de resort. Beleza, escolhe lá na sua wishlist, coloca destinos que tenham um resort bacana. Ah, não, eu não me importo, eu gosto de ficar em hostel. Beleza, considera isso tudo, tá? E, se possível, escrevam também o que você não abre mão. Tem gente que, por exemplo, para economizar, abre mão de comer em um restaurante bacana. Outras pessoas não abrem mão de jeito nenhum de ter um transfer, porque ela não quer pegar Uber, não quer ter trabalho nenhum para o transporte. Então, escreva isso e tenha consciência na hora de começar a pensar nas viagens de vocês. Outras coisas que vocês precisam analisar são os dias que você tem disponíveis para fazer essa viagem. Cada um de vocês tem uma realidade. Pode ter gente que é militar, tem gente que é CLT, tem gente que é empresário, tem pessoas que têm uma agenda flexível, outras pessoas trabalham remotamente e a empresa autoriza que ela trabalhe viajando. Isso pode ser uma possibilidade para você também. Inclusive, para essas pessoas, gente, geralmente, quem tem flexibilidade consegue as melhores condições. Porque assim que aparecer uma passagem, você vai comprar, vai para lá e acha uma hospedagemzinha de forma que você consiga trabalhar também, tá tudo certo, vai aproveitar do mesmo jeito. Mas, via de regra, essa não é a realidade da maioria. A maioria de nós tem tempo limitado. Ah, por exemplo, eu tenho 30 dias de férias no ano e eu não posso dividir. Quando vai ser essas férias? Já está determinado? Isso tudo você precisa deixar anotado já de preferência no início do ano, tá? E recentemente, na semana passada, a gente fez até uma aula falando sobre planejamento de viagem, mas uma aula mais aprofundada para o pessoal que é da comunidade. E eu mostrei para eles a planilha que eu faço na hora que eu estou fazendo meu planejamento anual de viagens. Eu pego todas as datas, todos os períodos que eu tenho disponível. Ah, vou ter férias, igual agora a gente vai para Curaçao em abril. Eu vou ter férias do dia 1º de abril até o dia 23. Aí eu escrevo lá. Depois, eu tenho direito a uma folga que eu ganhei, que é uma recompensa. Foi um processo de recompensa, o bombeiro ele concede isso. Então, eu tenho um dia de folga. Só que um dia de folga, considerando um plantão de 24 horas, vai me dar uma semana. Aí eu já coloco, em junho eu quero fazer uma viagem de uma semana. Depois, eu tenho mais um pedacinho das minhas férias, 10 dias úteis que eu vou tirar em novembro. Eu já escrevo isso. Por quê? Isso me faz visualizar a minha possibilidade de viagem. E aí eu vou lembrar para aquelas pessoas que são CLT, por exemplo, e trabalham com questões de feriados, né? Vocês vão poder viajar só nas férias ou nos feriados. Peguem os feriados e vejam quais deles você consegue ter uma folguinha, atrelar com uma folga. Por exemplo, o feriado de Corpus Christi, ele está um dos melhores para fazer viagem esse ano. Por quê? Nele você consegue emendar. Se você pegar um dia de folga, você já vai viajar mais de 5 dias, porque vai ser ali, se não me engano, ele é quinta-feira, aí você consegue emendar, se for possível, né? Se na sua empresa permitir isso. E, gente, vocês vão aprender aqui nessas nossas aulas. O não, você já tem. Busque o sim. A maioria das pessoas de qualquer empresa, de qualquer instituição, não consegue folga porque não pede. É muito simples. Às vezes você tem hora extra, negocie. Você não pode virar para o seu chefe e falar assim aqui, estou querendo uma folga amanhã. Isso não dá para você fazer. Mas se você hoje, que em fevereiro, fala, olha, estou planejando ir no feriado de Corpus Christi lá para Natal, preciso da folga da sexta-feira, meu banco de horas já está assim, ou então estou disponível para fazer o que você quiser, para você me conceder essa folga na sexta-feira. Se você quiser, com ressalvas, né, gente? É claro. Mas se você tem esse planejamento prévio, funciona. Vocês vão entender que funciona e não vai passar a mensagem para sua chefia de que você é uma pessoa folgada. Pelo contrário, eles vão entender que você é uma pessoa empenhada em fazer aquilo dar certo sem prejudicar a empresa. Se for olhar, você poderia muito bem, sei lá, pegar um atestado, mas não, você está se planejando para fazer isso com uma antecedência grande. Deu para entender até aí? Então, gente, recomendo que vocês façam ou a listinha à mão
ou então, de fato, façam essa planilha. Ah, tá, e depois eu faço. Depois você não vai fazer. Se você tiver condição de já escrever aí de uma vez, escreva, que vai melhorar, vai ficar fácil essa consulta, tá? E a outra coisa que a gente comentou é a questão de alta e baixa temporada. Alguém aí é professor? Se tiver alguém que é exclusivamente professor, manifeste, por exemplo, por favor, no chat. Por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente professor é o que tem a agenda mais restrita em termos de marcação de férias. Porque as férias já estão marcadas, precisa seguir o calendário acadêmico. Então, a gente tem vários alunos que falam, ai, tá, mas eu só consigo viajar em janeiro, em julho, é muito caro e assim vai. E, gente, sinto dizer para vocês, mas realmente é muito caro. Só que, justamente por isso, é ainda mais importante para vocês que têm a agenda restrita conseguir conhecimento que vai te proporcionar um desconto na hora das suas viagens. Porque quem pode viajar a qualquer momento sempre vai achar uma condição boa. Mas quem tem restrição de tempo, certamente vai pagar mais caro se não usar estratégias diferentes. Então, por exemplo, mesmo que você tenha a possibilidade de fazer a viagem só em janeiro, que é muito caro, pelo menos você vai conseguir fazer uma pesquisa efetiva para achar condições, nem que esteja menos piores. Vamos supor que a passagem convencional, ela para aquele local em janeiro está R$ 1.500. Beleza, R$ 1.500 é caro. Mas aí você consegue, talvez com as milhas, comprando milhas, fazendo aquela sua emissão por R$ 800. Talvez na sua cabeça ainda seja caro, pode ser, porque caro e barato é questão de parâmetros, né? Mas R$ 800, se comparado a 1.500, já é muito diferente. E aí, uma outra questão, em se tratando de alta e baixa temporada, é pensar nos eventos que acontecem naquele local. Por exemplo, carnaval, em tese, em fevereiro em si, não tem nada que caracterizaria uma super alta temporada, mas tem um evento super importante que o brasileiro ama, que é carnaval. Então, obviamente, vai ser mais caro. As férias escolares, que eu já mencionei, os feriados, eles tendem a ser mais caros também. E já vou dar uma dica de ouro para vocês, tá? Quem quiser viajar em feriado, se possível, tente embarcar. Você pode embarcar, por exemplo, o feriado é quinta-feira. Se porventura você tiver essa flexibilidade, geralmente na terça-feira você vai ter passagens mais baratas. Ou então no meio do feriado. Por que no meio do feriado? Vamos pensar com a cabeça do viajante, né? Eu quero aproveitar todos os dias do meu feriado. Então, no final das contas, a pessoa não vai querer perder, por exemplo, a quinta e a sexta-feira do feriado dela no destino que ela almeja. Mas se ela conseguir fazer algum remanejamento de folgas ali no local de trabalho dela, se ela conseguir, às vezes, ao invés de voltar no domingo, voltar na terça-feira de manhã, por exemplo, já vai melhorar muito. Justamente porque a manada, vamos dizer assim, né, a maioria vai querer pegar exatamente da quinta-feira até exatamente o domingo. E aí vamos pensar na lógica geral, tá? De planejamento. E de planejamento de precificação. Se eu tenho muita procura, automaticamente o preço vai ser mais alto também. E esse é o motivo pelo qual as altas temporadas são mais caras. Até aí tudo certo, gente? Deu para entender? Beleza. Vou dar uma dica adicional, que essa o pessoal nunca pensa, mas pode ser super interessante. Se você viaja, se for, por exemplo, datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Réveillon, se você compra uma passagem exatamente para o dia, por exemplo, dia 25, você tende a achar passagens melhores do que um dia antes, um dia depois, e assim vai. Por quê? Justamente pelo que eu acabei de explicar. Ninguém quer passar o Natal no aeroporto, quer passar com a família. Mas, às vezes, é um voo que vai ser no dia 25 à noite. Você já comemorou, já teve a virada, não, né? Já teve a ceia, já teve tudo. E pode ser que aquele voo se encaixe à sua realidade. Então, tente fugir do óbvio, que a chance de você conseguir melhores condições vai ser muito maior. Pode falar isso, Lucas. Bom, e se vocês têm a boa e velha flexibilidade, com certeza vocês vão encontrar ótimas oportunidades, tá? A gente vai trazer aqui para vocês alguns exemplos, tentando encaixar mais até no período de férias, mas lembrem que ter flexibilidade auxilia bastante em encontrar boas oportunidades. Às vezes a gente
vai encontrar algumas passagens que elas não vai ser a gente que vai escolher o destino, vai ser o destino que vai nos escolher, porque realmente vocês vão passar a ver e falar assim, pô, mas eu nem imaginava que a passagem custava isso. Então, agora passou a ser uma opção. Por isso que a gente fala para vocês terem pelo menos uns 3 destinos em mente na lista de vocês, porque talvez não seja o seu primeiro ali que vai estar com uma boa oportunidade. Talvez não seja o segundo, mas o terceiro sim. Então você consegue ter um pouco mais de maleabilidade ali e principalmente, tá? Que a gente fala muito aqui no para todo mundo que nos para nos escutar em algum momento. Não deixem de fazer por conta desse receio assim, ah, mas será? Mas eu vou sozinho, ah, mas eu fiz aquilo. Às vezes vocês vão deixar de ter uma experiência incrível ali, de ter aquele momento que realmente poderia ser muito significativo para você, por falar, ah, não, mas eu vou ter que voltar no meio do dia, vou ter que perder aqui um dia a mais, um dia a menos. O pessoal fica com muito, gosta de falar que não tem as milhas de estimação, então o pessoal fica com receio de gastar aquelas milhas para um destino, e ela nem sabe quando ela vai viajar de novo, quando ela vai fazer algum roteiro, então ela fica com muito receio e acaba sendo prejudicial, tá? Não tá achando que realmente vai ajudar e acaba tendo uma perda ali daquela data, daquela viagem, daquele momento que poderia ser incrível. Bom, deixa eu passar aqui. Google Flights. Algum de vocês já pesquisaram passagem no Google Flights? Já viram? Já pesquisaram? Pode mandar aí. Vocês já compraram passagem por lá também? Sabe que vocês não compraram passagem por lá, né? Sabe a diferença, gente, ou não? Se Bom, falar que comprou passagem pelo Google Flights ou pelo Skyscanner, já tá errado, hein? Pelo amor de Deus. E é isso mesmo, é só pesquisa. Eles são buscadores para direcionar você para as melhores opções que tem disponíveis naquela data. o Diogo já pegou aqui, ó, muito bom. Vou mostrar para vocês como é a dinâmica do Google Flights e algumas ferramentas que ele nos permite aqui utilizar de uma maneira bem interessante, não só para a parte da passagem aérea, tá? Ele auxilia com muita coisa, mas a gente vai focar aqui, como eu falei, só na parte da passagem, porque senão a gente ia fazer essa aula ficar bem mais longa do que o planejado. Mas simples, né? Google Flights, a gente pesquisa aqui, digita voos no Google, vai aparecer essa tela. E aqui a gente pode deixar o destino e a origem, colocar aqui a nossa data de partida, a classe e quantidade de pessoas, ida e volta, ou várias cidades, tá? Que aceitam, se eu não me engano, até 7 cidades diferentes. Você pode ir somando voos aqui e adicionando várias possibilidades. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que talvez vocês nunca tenham olhado isso daqui, é esse botãozinho aqui, ó, explorar destinos, e ele também fica aqui. Vou até fechar essa aba aqui, porque ele costuma dar uma travada sempre que eu espelho a tela. E ele vai abrir para a gente essa nova tela aqui do próprio Google, tá? E o que que é interessante aqui quando a gente está buscando passagem aérea especificamente? A gente pode escolher aqui os mesmos requisitos, é ida e volta, só ida. Vou colocar aqui o meu destino, ou vários destinos, tá? Eu posso colocar no mais aqui. Ah, eu posso sair de BH, mas eu posso sair de São Paulo também. Então, posso colocar aqui o outro aeroporto. Para onde? Não coloca nada aqui, tá? Se vocês colocarem aqui vai dar errado. E aqui a gente tem uma opção, escolher a data especificamente, eu posso colocar a data que eu quero, ah, eu preciso ir no dia 6 de fevereiro e voltar no dia 10. Tudo bem, vai aqui e seleciona a sua data. Mas vamos supor que você tenha uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade é por mês, ah, eu vou viajar em julho, não viajei uma semana, vou estar férias escolares ali, eu consigo viajar o mês de julho inteiro. Não me prendo a primeira quinzena ou a última, e ele vai mostrar para vocês aqui algumas alternativas. Vocês podem selecionar se são final de semana, se é 2 semanas ou uma, e cliquei aqui em concluir. O que o Google nos traz, tá? Ele vai mostrar todas as passagens aéreas e os preços para aquele requisito aqui que a gente colocou. Reparem só, se eu der um zoom aqui na parte do Nordeste, eu consigo ter as informações que eu preciso. Uma passagem saindo de Belo Horizonte,
no dia 4 ao dia 10 de julho, vai estar custando aqui de volta por R$ 319. Para São Paulo, para Salvador, 693. Para Brasília, 400 e pouquinho. Noronha, aí que todo mundo tem como sonho para lá, R$ 2.605. E aí, a gente tem o que aqui? O que que a gente vai tirar? Reparem só que o preço para ir para Brasília ou Curitiba tá bem pouca diferença. Ah, eu quero ir para o Nordeste, mas eu aceito ir para Recife, Natal, não conheço nenhum desses locais ainda. Qual local eu vou? Vocês podem dar um zoom aqui e ele vai mostrar a diferença do preço, por exemplo, para Fortaleza e para Recife, olha só. Então, Recife está aqui coisa de quase R$ 200 mais caro do que para Fortaleza. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de flexibilidade, Natal aqui também está no mesmo preço de São Luís, no Maranhão. Maceió está o mais barato de todos. E se eu quiser ir aqui, essa daqui, qual que é essa chapada aqui, tá? Chapada Diamantina. Aí, ó. Se eu quiser ir para Chapada, que está aparecendo aqui, eu não queria falar errado aqui para vocês. Mas se eu quiser ir passar uma semana na Chapada Diamantina, tá me custando aqui R$ 693, tá? Vou pegar um voo para Salvador e depois eu pego um transfer para lá. Então aqui vocês têm a informação de onde está mais barato, qual é a melhor passagem aérea, qual é o que está melhor custo-benefício, digamos assim, em uma data específica. E isso daqui vale para qualquer período que você quiser e para vários pontos de partida, tá? Você coloca aqui a sua cidade e pode explorar da maneira que você achar melhor. E agora, por que que isso daqui tem ligação com o que a gente vai falar para vocês lá na frente? Reparem só que se eu clicar nesse voo aqui de Maceió, ele vai me trazer algumas alternativas. Ele me mostra qual é esse voo mais barato. Ele vai te mostrar sempre o mais barato. Talvez ele tenha mais conexão, talvez ele saia no horário ruim. Sim, mas ele vai trazer para você o voo mais barato naquela data. E aí, vocês vão extrair o quê? Reparem que esse voo é com a Gol. Então, se eu for com a Latam, por exemplo, eu vou pagar R$ 2.500. E não tem nem a azul aparecendo aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui na hora que a gente clicar para pesquisar. Reparem só a diferença do preço que tá. A azul nem estava aparecendo aqui. Para esse destino aqui só tem, nesse período que a gente colocou, só tem voo com a Latam ou com a Gol. Então, a melhor companhia aérea para eu ir para esse destino aqui vai ser com a Gol. E lá na nossa aula número 3 vocês já vão ver que cada companhia aérea tem o seu próprio programa de fidelidade. E aí, uma vez que vocês encontraram a passagem aérea mais barata em dinheiro, vocês encontraram também, com grande porcentagem de acerto, a melhor passagem aérea com milhas, tá? Então, espero que guardem essa informação. Com milhas, a gente tem a figura de dois tipos de passagem diferentes, tá? Até para que pode ter tido contato com isso antes. A gente tem as passagens que são passagens premium, são passagens exclusivas para serem emitidas com milhas, e os preços são completamente diferentes. Então, pode ser que uma passagem aérea custe aqui R$ 5.000 e essa passagem com milhas vai te custar R$ 300, R$ 400. O preço é bem diferente. Agora, quando a gente pega uma passagem pagante, onde a companhia aérea simplesmente pega esses R$ 908 aqui, fala assim, eu acho que isso daqui vai custar 50 mil milhas. E pronto, é isso. Eles fazem uma conversão direta. Se a passagem aumenta em dinheiro, aumenta em milhas também. Se ela reduz em dinheiro, reduz em milhas também. Tá? Essas passagens premium, elas são geralmente um valor fixo, elas têm uma complexidade um pouco maior para pesquisar. Vocês podem, pesquisando lá, esse mesmo destino aqui, encontrar essas passagens, mas com isso daqui, se vocês utilizarem a estratégia que a gente vai passar para vocês amanhã, de gerar essas milhas com os gastos do dia a dia, até mesmo comprando essas milhas a um custo baixo no momento certo, vocês vão ver que esses R$ 908 aqui dessa passagem pode cair aí para 400, R$ 300. Esse negócio de viajar de graça, já vou adiantar para vocês, tá? Não existe. Ou você vai estar gastando, mesmo que pouco, na sua passagem, ou você vai ter gastado pelo menos o seu tempo para poder dedicar para pesquisar essa passagem, para realmente entender qual é a lógica por trás dessa emissão. Tá bom? Ficou dúvida aqui, nesse ponto especificamente? Deu para pegar esse pulo do gato aqui?
E aí, gente, já aproveitando para dar uma outra sugestão, tá? Principalmente em se tratando, por exemplo, de Nordeste. Ah, eu quero fazer uma viagem e conhecer vários estados do Nordeste. Eu não quero ficar só em Maceió. Eu quero conhecer Recife também, quero conhecer Olinda. Então, uma forma de vocês otimizarem o roteiro é começar a extrapolar e pensar em ir por um lugar e voltar por outro, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer o que a gente chama. Não vou nem entrar no mérito das siglas, não, mas basicamente você vai entrar por um lugar e sair por outro. E aí, esse trecho você pode fazer de ônibus, você pode fazer de carona, você pode alugar um carro, o que você quiser. Porque se vai e volta o tempo inteiro na hora de montar o seu destino, às vezes pode parecer que é mais barato ir e voltar por Maceió, mas você vai perder um dia inteiro de viagem, você perde tempo, você vai ficar mais cansado também, deixa de aproveitar aquele local. Inclusive, uma outra possibilidade, nessa mesma ferramenta que o Lucas está mostrando para vocês, é, por exemplo, você coloca de Belo Horizonte até tal lugar. Aí, por exemplo, descobriu que vai ser Maceió. Se você quiser continuar a sua viagem, às vezes você tem o mês inteiro. Muda ali a origem, coloca Maceió. Beleza, eu sou uma pessoa muito flexível, qualquer lugar que eu for, estou feliz. Coloca lá, saindo de Maceió, para qual lugar que eu posso ir que vai estar muito barato? E aí você vai conseguir estruturar a sua rota e montar o que a gente chama de roteiro mais inteligente, que é fazer um roteiro de preferência cíclico. Isso funciona muito bem. Que aí você vai para um lugar, pula para o outro, depois retorna para a sua cidade de origem. E pasmem, isso pode te fazer economizar um absurdo, gente. Às vezes a gente acha que ir voltar pelo mesmo lugar vai ser mais barato, mas não é. Tem como eu conhecer 3 destinos pelo preço de um só, ou às vezes até mais barato do que um só de fazer essa pesquisa separadamente. Todas as vezes que vocês forem buscar uma passagem, busca tanto ida e volta, como só o trecho de ida, só o trecho de volta e estude as possibilidades de aeroportos ali perto. Uma outra sugestão: não foquem só nos aeroportos que você acha que é o principal. Às vezes eu quero ir para o Beto Carreiro, eu vou pesquisar só para navegantes. Gente, navegantes tem um fluxo menor de voos, automaticamente entra lá naquela lei da oferta e da procura. Se eu tenho poucos voos, eu tenho muita procura para aqueles poucos voos. E a tendência é que seja muito mais caro do que eu ir para Florianópolis, por exemplo. Então, estude essa rota, estude essa região de forma que, às vezes, eu comprar a minha passagem lá para Florianópolis, eu nem pretendia conhecer as praias de Floripa, eu queria só para o Beto Carreiro para levar os meus filhos, por exemplo. Mas surgiu essa oportunidade que a passagem para Floripa está menos da metade do preço. Então, eu tenho condição de ir para Floripa, ficar alguns dias em Floripa, pegar um carro que eu posso, inclusive, alugar com milhas e subir lá para o Beto Carreiro. Então, assim, pode ser muito mais vantajoso para vocês. O convite dessa aula de hoje é para vocês pensarem fora da caixa e visualizarem essa ferramenta como uma grande ajuda para vocês montarem esse roteiro de um jeito mais dinâmico. Não fica ali só pensando nos aeroportos principais, no aeroporto mais perto. Nem sempre o mais perto vai ser o mais interessante para aquele seu roteiro. Perfeito? Beleza? Todo mundo deu para pegar essa ideia aqui do Google Flighs. Aqui, pessoal, as possibilidades são inúmeras, tá? Dentro do nosso treinamento, a gente traz um pouco mais, como vocês conseguem, inclusive, planejar as viagens de vocês aqui dentro do Google Flights, mas só com isso daqui, vocês já conseguem identificar o que a gente fala de, pô, quero pesquisar passagem com milhas. Tudo bem, você sabe pesquisar em dinheiro primeiro? Então, volta aqui um pouquinho, entende qual que é a lógica por trás dessa pesquisa, por que que a companhia aérea está mais interessante para aquele ou para aquele local, e aí vocês vão começando a entender por que que aquela passagem com milhas está mais barata, ou por que aquela passagem está tão cara e realmente não está valendo a pena, beleza? Então, levem isso daí para vocês, é algo que depois que eu aprendi a utilizar e utilizei da maneira ali dentro, pensar fora da caixa é livre, tá? Vocês vão ver várias possibilidades, inclusive a gente tem uma aula legal aqui com o Como Viaja Luiz. Depois vocês acompanham ele lá no Instagram também. É um amigo nosso aí, parceiro. Ele ensina vocês a montarem justamente esse roteiro mais flexível, onde vocês conseguem fazer isso
Em todas as viagens que vocês fizerem, ele tem uma aula dentro da nossa comunidade também que ele fala sobre isso. E o pessoal pegou lá e falou: nossa, que sacada! E quando a gente pode utilizar as milhas para isso, acaba sendo muito vantajoso. Por quê? Na maioria das vezes a gente tem a tendência de comprar ida e volta. E a passagem ida e volta em dinheiro tende a ser um preço mais atrativo do que apenas a ida e depois eu vou comprar a volta separado. Com milhas, isso praticamente não existe. Por quê? A gente precisa pagar pela ida e depois a gente precisa pagar pela volta. Se a gente faz essa compra separadamente, não muda tanta coisa. Então a gente acaba conseguindo montar roteiros mais interessantes e se a gente consegue economia utilizando as milhas, dessa maneira então a gente economiza ainda mais. O nosso foco não é viagem internacional, mas só dando um exemplo recente meu, a gente fez a viagem do Segredo Viajante, né, com a comunidade para o Peru. Mas o roteiro que a gente fez, eu basicamente já conhecia, que eu tinha ido no ano passado. Então, o que que eu fiz? Eu fui para o Peru, né? Fui para Cusco primeiro, depois fui para Lima, encontrei com o pessoal, fizemos a viagem de uma semana lá na região de Cusco e eu queria continuar explorando o Peru. Só que eu queria ir para o sul, que eu ainda não conhecia. Aí peguei um ônibus e tudo mais, fui explorando as ilhazinhas lá do Lago Titicaca e tudo mais. Queria ir para Bolívia, fazer o Salar do Uyuni, fiz assim também a rota por terra. Podia pegar até um aviãozinho para encurtar o caminho, mas não foi necessário, foi bem tranquilo, porque eu fui parte por parte. E o meu voo de volta eu já comprei por Santiago do Chile. Imagine se eu tivesse no sul da Bolívia e eu tivesse que retornar lá para Cusco, que foi a cidade que eu voltei, que eu iniciei a viagem. Gente, eu ia gastar, além de muito dinheiro, muita energia para isso. Então, eu peguei muito mais barato de Calama, que é o aeroporto perto do Atacama ali, né, que é na região norte do Chile, para Belo Horizonte, eu paguei 15 mil milhas. Gente, isso é muito barato. E aí foi um voo direto, tá? Muito, muito, muito barato mesmo. Ah, tá, e foi uma mega condição promocional? Não, é uma condição recorrente. E com a prática, vocês vão conseguir entender o que que é, né? A gente ter os preços médios daquela passagem ali, qual companhia aérea vai operar melhor, quando, qual época do ano eu vou conseguir promoções para aquele local. Ah, não, eu quero uma promoção para eu viajar em janeiro. A chance de você conseguir isso, meu amigo, ela é pequena. Então você vai ter que ver ali o que que é uma condição mediana para você comprar aquela sua passagem com tranquilidade. Entendido? Só um exemplozinho para ilustrar para vocês aí. E um detalhe, tá? Às vezes a gente fica muito preso em encontrar aquela oportunidade incrível. Quero achar a melhor passagem, eu quero achar a mais barata. Talvez você não vai encontrar. Na verdade, eu arrisco dizer que você nunca vai encontrar. Porque sempre vai ter uma promoção melhor e sempre vai ter uma promoção pior do que aquela que você aproveitou. Então você pode falar que você foi lá para, nossa, fiz uma viagem para Maldivas pagando R$ 1.000 e vai ter alguém que vai falar, mas eu paguei 920, eu paguei R$ 500. Então isso daí é muito subjetivo, às vezes a gente fica muito preso nisso e deixa de fazer uma viagem que poderia ser aquela viagem, como eu falei, poderia ser algo importante para você, por ficar assim, mas não tá na promoção que eu vi na semana passada, eu só vou se for daquele valor. Então, a proposta é justamente que vocês entendam, falam, olha, eu tenho um preço, esse preço é o preço padrão, tá? Eu consigo trabalhar alguma coisa em cima dele? Aí na aula de amanhã e na outra vocês vão ver que é possível e é muito possível. E a gente não fala de uma passagem específica, a gente fala de qualquer passagem. Vai ser todas, 100% dos casos? Não. Mas pela nossa experiência aí, né, Thaís, pelo menos uns 4 anos, uns 90 para 95% tranquilamente. Sempre funciona. Gente, eu tenho certeza que para vocês que estão aqui na aula, alguém já teve a experiência de pesquisar uma passagem, estava R$ 600. Ah, não, vou esperar para ver se fica barato. Aí chega no outro dia, pesquisa a passagem 750. Você fala, nossa, já aumentou esse trem. Mas aumentou, sei lá, R$ 150. Aí no próximo dia tá 1.200. Aí você fala, meu Deus do céu, por que que eu não comprei a primeira? E aí muitas vezes você vai ficar esperando voltar para 600 e ela nunca vai voltar. Às vezes ela vai para R$ 2.000. Isso pode acontecer. Só que o que a gente vai ensinar para vocês aqui, a gente não tem tanto tempo, mas dentro da comunidade a gente ensina é justamente vocês conseguirem mapear o que que é o preço médio e o que que não é. Você viu barato? Compra, gente. Compra. Hoje mesmo me perguntaram na comunidade, qual que é a média de uma passagem para Portugal? Eu mandei qual que é a média. E aí depois eu mandei, se você vê abaixo disso aqui, compra na hora, porque realmente a condição tá fantástica. Não fica esperando sempre o menor.
E é engraçado, né? Porque o ser humano sempre quer ganhar vantagem. Ele quer menos, 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 menos. E na hora que ele perde um pouquinho, ele fala, não, vou esperar mais. E aí é que ele se lasca, porque ele não vai fazer nada. Então, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, viu barato, compra, depois você pensa. Você vai ter um período ali que você pode desistir daquela passagem e você pode simplesmente cancelar sem custo. Então, saber um pouquinho desses macetes pode te ajudar, pode te relaxar na hora de fazer a compra sem ficar extremamente preocupado. Bora lá? Próximo tópico? Tem um detalhe muito importante que vocês precisam se atentar em relação a essa busca no Google, que muitas das vezes vocês vão ver um valor legal lá. Pô, que preço ótimo. Tá bacana mesmo. Só que talvez vocês estejam caindo em uma bela de uma furada. Bom, vou trazer para vocês um conceito de companhias aéreas versus agência de viagens, tá? O que que é a companhia aérea? Não preciso dizer, e nem a agência também, vocês já têm o conhecimento disso. Mas no Google, vocês vão encontrar emissões com ambas. E muitas das vezes, o que a gente tem na cabeça, né, como ideia, é que eu estou sempre comprando da companhia aérea. E isso não é verdade. Quando a gente acha o melhor preço no Google, principalmente para aplicar essa regra que a gente falou, você precisa encontrar esse preço na companhia aérea, tá? Por quê? Se tem lá um site kiwi.com, mytrip.com, nem sei as outras que tem lá, tem idtravel.com, então tem várias agências. Essas agências são agências online, tá? Elas prestam esse serviço, muitas das elas conseguem esses valores porque emitem com milhas, porque elas têm muito capital, então elas conseguem reservar datas, conseguem comprar o voo ali, tem parcerias com as próprias companhias aéreas para vender as passagens aéreas, fazer pacotes, então elas têm uma certa flexibilidade, mas saiba que você não está comprando da companhia aérea, você está comprando de uma agência. Qual que é o problema de comprar com uma agência? Na verdade, qual é o ponto de atenção? Não vou dizer um problema. Principalmente essas agências que são totalmente online, que vocês compram lá via site, que não tem ninguém para te atender, ninguém para te prestar um suporte, vocês estão pagando mais barato, muitas das vezes, mas estão pagando barato para não ter um atendimento também. Então, quando vocês precisam resolver qualquer problema de uma passagem aérea comprada por essas agências, vocês só conseguem resolver diretamente com essas agências. Tanto é que quando vocês ligam lá no call center de uma companhia aérea, vocês não reparavam isso antes, mas vão passar a reparar, eles sempre falam, se você comprou uma passagem aérea conosco, digite aqui seu CPF. Agora, se você comprou uma passagem aérea com algum agente de viagem, ligue para o seu agente de viagem. E aí que o barato acaba saindo caro. Por quê? As agências de viagem online, elas dificilmente prestam esse suporte. Eles não têm pessoal para isso, eles estão focados em desenvolver aplicativo, em conseguir gerar mais desconto, em conseguir ganhar no preço, mas se você tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, alteração no voo, mais do que isso, muitas vezes acaba acontecendo cancelamento do seu voo, provavelmente você vai ter que comprar uma outra passagem por sua conta e depois entrar na justiça contra eles. O que a gente recomenda, tá? 90% das agências vão ter muitas reclamações, mas não deixem de verificar lá no Reclame Aqui. Por quê? Lá vocês vão ter parâmetros, vão conseguir tirar suas próprias conclusões. Não sou eu que estou falando, não é a Thay que está falando. Vocês podem ir lá, entrar, depois pesquisem aí. Mas vocês vão ver que as reclamações são muitas, são corriqueiras e muitas das vezes o barato pode sair muito caro. Tá? A gente teve alguns casos, tem um amigo meu que falava comigo, queria muito para o Egito. Meu sonho é para o Egito, quero para o Egito, planejou a viagem por acho que era 3 anos que ele planejou até a viagem sair, porque teve a pandemia no meio, teve várias coisas que dificultou. Ele comprou a passagem muito barata, ele pagou coisa de R$ 4.500 ida e volta. Falou, pô, preço bom, tá? Para o Egito está num preço bom. Para quem já pesquisou aí, viu que é mais ou menos isso, um pouco mais caro. Mas, faltando coisa de uns 30 dias para a viagem, ele recebeu um e-mail dessas agências falando assim, infelizmente a sua passagem de volta foi cancelada. Ele falou assim, tá, e aí? Era só isso que tinha no e-mail e ficou por isso mesmo. Ele tentou o e-mail, tentou call center, fez tudo o que foi possível para poder tentar reaver essa passagem e nada. E a viagem chegando. Então ele falou, pô,
ele me mandou mensagem, falou, Lucas, preciso de sua ajuda, cara, quero fazer a emissão aí, como é que eu posso fazer? Fiz a pesquisa para ele, só a passagem de volta, ele pagou quase R$ 4.000. Então já dobrou o preço da passagem para ele. E o problema não foi ele, não parou aí. Chegando ali próximo dos 10 dias antes da viagem, eles cancelaram a ida também. Só que a ida, ele ainda conseguiu ligar lá, conseguiu ter. Eles viram que, não sei se foi algum erro do sistema e tudo mais, eles reaveram a passagem para ele. Então ele conseguiu ir com a ida da passagem normal e a volta. Só que a volta eu sabia que era garantido porque eu fiz a compra pela companhia aérea. Inclusive, eu até consegui dar um desconto para ele utilizar as milhas. Mas é importante que vocês tenham isso muito claro. Já vi muitas pessoas perderem viagem aí por conta disso, ficarem na mão, literalmente. Quando você entra na justiça, você ganha. A gente até tem um advogado parceiro dentro da comunidade para atender essas necessidades, porque a companhia aérea vai te dar algum estresse, em algum momento vai. Mas a gente passa todo o passo a passo ali, todo o caminho que você vai percorrer para realmente falar, olha, eu sei resolver. Eu sei que isso vai acontecer, tá, meu dinheiro vai cair amanhã, porque algumas coisas são muito simples. Agora, planejamento de viagem não é algo simples. O seu destino ali, as suas férias, tem muita coisa em jogo. Então, às vezes, não é o momento de você. É o momento de você buscar uma economia, mas é o momento de você cometer erros que podem realmente acabar custando a sua viagem. Quando a gente pesquisa na companhia aérea, utiliza milhas aéreas para isso também, a gente está emitindo diretamente com a companhia aérea. Qualquer problema que tiver, que pode acontecer, inclusive eles não são tão comuns, não são tão escassos assim, eles acontecem, mas vocês vão ter uma facilidade muito maior. A companhia aérea tem o poder de falar assim, tá, eu vou te pôr no próximo voo. Mesmo que você tenha lá, esteja para embarcar. Como agência de viagem, não. Então, você nem vai conseguir contato e a sua viagem vai, ó, indo embora. Tá? Então, tenham isso claro. Sempre que pesquisarem, optem pela passagem aérea. Se forem emitir por agência online, tenham ciência do risco e assumam. A gente tem vários casos aí de pessoas que compraram com a 123 milhas, com o Hub.com. Tudo bem, saibam dos riscos que vocês estão correndo. E foi isso aí que muita gente, pelo menos que perdeu lá, falou assim, ó, tudo bem, eu sabia do prejuízo que eu poderia ter, mas o ganho valeria a pena também, então a conta fechava no final das contas, tá? E outra coisa, tá, gente? Se porventura, jeito, vou ter que comprar uma viagem, uma passagem de última hora e eu só achei mais barato com essa empresa aqui. Vou comprar. Você pode comprar, mas a primeira coisa que você vai fazer depois que você efetuar a sua compra é pegar o código da reserva, jogar o seu CPF e o seu código da reserva lá no próprio aplicativo da companhia aérea. A gente mostrou aí, por exemplo, o voo que é da Gol, né? Então você vai lá no aplicativo da Gol, coloca buscar passagem e verifique se realmente existe essa reserva, porque infelizmente ainda tem os casos das empresas que elas colocam lá no site e te vendem uma passagem sem realmente ter a passagem. Elas colocam um valor médio. Ah, uma passagem para Natal é R$ 1.500. Elas te cobram R$ 1.500. Só que na hora que ela vai emitir junto à companhia aérea, pode estar custando 2.000. O que ela vai fazer? Te mandar o e-mail, se mandar falando sua compra não foi efetivada ou sua passagem foi cancelada. Vai ser na hora que isso vai acontecer? Não, isso pode acontecer 2 dias antes da sua viagem, 3 dias antes. E não são raros os casos que chegam para a gente. Recentemente chegou uma menina que ela tinha feito a compra, planejou a viagem maravilhosa para o Peru, que foi bem similar, inclusive, a que a gente fez no ano passado. E aí, 2 dias antes, simplesmente não tinha passagem nem de ida e nem de volta. E também não tinha para comprar na companhia aérea. Olha que maravilha, que coisa ótima. Ela economizou? Economizou. Mas, gente, prestem atenção. O sonho de vocês muitas vezes não vale esse risco. Então, se a gente tem a possibilidade de nos resguardar, que é comprando direto na companhia aérea, faça isso, que vai ser melhor para vocês. A frase barato sai caro, ela é muito válida. Inclusive, quando vocês estiverem pesquisando passagem, não é porque é a mais barata que é a melhor para você. Por exemplo, passagem que chega no lugar de madrugada, vai chegar a 1 hora da manhã. Você vai ficar onde? Você vai dormir no aeroporto? Lembre que quando você chega antes de meio-dia, cobra outra diária. Aí você economizou lindo, R$ 50 lá na passagem, mas a diária do hotel era 250. Ou seja, cilada puríssima, tá? Pura, pura, pura. E só para finalizar esse assunto de agência, a gente tem muitos casos de comercialização de passagens feita por agências que não são brasileiras.
Sendo assim, eles não seguem as regras aplicadas aqui no Brasil, não seguem as regras da ANAC, não seguem regras de cancelamento, de alteração, nem nada do tipo. Então, isso faz com que você não consiga realmente resolver o seu problema de acordo com a regra geral. Você acaba tendo, se você entrar na justiça, vai ser o maior BO, porque como eles não têm sede no Brasil, você ainda vai ter dificuldade de entrar com processo contra esse pessoal. No final das contas, o que vai acontecer? Você vai ficar no prejuízo, porque nem o advogado vai querer pegar a causa. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, tenham essa atenção. Por fim, não é para ser historinha triste, tá? Quando a gente fala em cancelamento, alteração e afim, lembra que eu falei lá no início da aula? Mude a mentalidade de vocês. Toda vez que a gente vai pensar em planejamento de viagem, os percalços virão. Seja pelo preço, seja porque não tem o hotel naquele lugar que você queria, ou às vezes na hora que você chega lá no lugar, se, sei lá, você teve uma dificuldade para achar um Uber, o perrengue, gente, ele é clássico, ele vai acontecer com todo mundo. Se não aconteceu com você agora, vai acontecer depois. Então, internalizem que vocês não têm o controle de tudo. Você pode querer fazer um planejamento minucioso da sua viagem. O Lucas é assim, gente. Ele coloca na planilha, tudo bonitinho. Eu não, você viu, né? Ele já falou. Eu sou a pessoa que só compra passagem e vai. Eventualmente, eu faço mais o planejamento macro da minha folga, do tanto de dinheiro que eu tenho disponível e tudo mais, do que o roteiro. Às 7 horas da manhã eu vou acordar e vou tomar café. 7h25 eu vou lá escovar o dente. Tem gente que fala assim, tá? Para mim não funciona. Mas enfim, diante dos possíveis problemas, não fiquem assustados, não fiquem nervosos, não desistam. Por quê? Muitas vezes isso é para te alertar de que tem outras possibilidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma passagem aérea comprada, que ela foi alterada pela companhia aérea, não precisa ficar desesperado. Inclusive, isso tem um lado muito bom, que é, dependendo do tempo de atraso, você pode alterar gratuitamente esse voo. E pode escolher um outro voo que às vezes estava até mais caro. Às vezes você comprou um voo de R$ 500, eles cancelaram esse voo seu. Você pode pegar aquele lá que era R$ 3.000 e não vão te cobrar mais nada por isso. Então vejam o lado bom da coisa também, tá? Comecem a perceber isso, que as oportunidades estão espalhadas em qualquer lugar, inclusive durante o perrengue que vocês estiverem passando. Desculpa. Pessoal, dúvidas até aí? A Maria Alice mandou aqui que viu várias pessoas viajando com o pessoal lá pela metade do preço. Bom, a questão do Urb e da 1, 2, 3 milhas lá, né, com aquelas passagens com as passagens flexíveis, tá? O problema deles era exatamente isso. As pessoas não têm muita noção do que está por trás daquelas passagens. Se você compra uma passagem para mais de um ano, essa passagem não existe, tá? Não sei se vocês sabem, mas companhia aérea nenhuma vende passagem com mais de um ano. Na verdade, elas começam a vender com 330, até algumas vendem aí exatamente com um ano. Mas se vocês forem pesquisar aí no site da companhia aérea, uma passagem para dia 5 de fevereiro de 2025, vocês não vão encontrar, provavelmente. Então, tem essa limitação. Muitas vezes vocês davam dinheiro, não tinham nada em troca. Vai ter uma data aí na sua viagem, um dia vai chegar. Eles no início estavam honrando todos aqueles pacotes, mas uma hora a conta precisa fechar. E o problema deles é que eles não contavam que a aviação ia ter esse boom, tá? Trazendo um pouco mais técnico para vocês agora. A aviação ela depende muito de preço de combustível, preço de petróleo, oscilação do dólar. Então, está acontecendo várias coisas, geopoliticamente falando, que interferem diretamente na sua viagem, que talvez não tenha absolutamente nada a ver com a viagem, propriamente dita, mas tem a ver com os custos daquela viagem, tem a ver com toda a dinâmica das empresas que estão envolvidas ali, e a demanda das pessoas por viagem não acabou. Todo mundo precisa viajar, todo mundo tem férias. Quando a gente pega as pesquisas, né, qual que é o seu maior sonho? Qual que é o seu objetivo de aposentadoria? Eu quero viajar mais. Então, isso ainda existe, sempre existiu, só que uma coisa subindo de um lado, a demanda subindo do outro. Isso vai acabar elevando os preços, é natural. Mas aquelas empresas ali prometiam sonhos. Vendiam uma passagem que tranquilamente estava custando 3, 4 mil reais por R$ 1.500. A pessoa que comprava falou assim,
está bom demais, mas eu vou arriscar. Eu acho que vale a pena. E o que a gente sempre falou é o seguinte: arrisca, vale a pena. Vai, se der certo, agora, não chora se perdeu dinheiro. A Tainá perdeu dinheiro comprando pacote Plur. Eu perdi dinheiro comprando pacote Plur. Na verdade, eu perdi porque meu colega me comprou um pacote e fez questão que eu fosse junto. Falei assim, vai dar ruim, mas vamos lá, só para não falar que eu estava errado também. Mas assim, é sempre calcular que isso pode acontecer. E vocês vão ver que existem outros caminhos. Mas, se é pintar outra mega oportunidade, talvez possa valer a pena. Teve gente que viajou e quem aproveitou, aproveitou. Mas pirâmides e várias coisas que acabam gerando prejuízo coletivo surgem assim. Nunca me atraiu, mas fica aí da escolha de cada um mesmo. E principalmente, tá? Agora já alertando para golpes mesmo, tá? Que podem prejudicar muito vocês. Milhas, passagem aérea, viagem, é algo muito legal, tá na moda, digamos assim. Mas está na moda desde que eu comecei lá em 2019 e está até hoje. Só que a gente vê que as pessoas vão colocando máscaras em coisas para que cada vez mais pessoas caiam. E muitas delas vão receber e-mails, mensagens, que você tem 500 mil pontos para expirar. Você tem aqui tantos R$ 1.000 parados em pontos. Clique aqui e saiba mais. Já deixar a mensagem para vocês. Tudo que não existe almoço grátis. E tudo que é bom demais pode ser uma boa de uma furada, tá? A gente falou das passagens aéreas, falei para vocês desses golpes que têm rolado em relação a pontos, estão recebendo e-mail, mensagens ali. Tomem cuidado com isso, tá? O que a gente faz questão de ensinar é, olha, existe uma lógica por trás. Quando a gente fala dos programas de fidelidade, vocês vão entender por que chama programa de fidelidade. Pegou? Então lembra disso daí, a gente vai falar mais amanhã. Mas vocês vão entender de onde que está realmente a matemática que funciona, a lógica que realmente vai trazer economia. E por que que traz economia? Tá? Não tem nada de hack ou coisas que podem parecer muito, nossa, o segredo. A gente coloca o nome do segredo do viajante, não porque tem um segredo, mas porque o conjunto como um todo é algo praticamente secreto mesmo. A gente não vê ninguém falar. Mas não que vocês vão descobrir assim, nossa, isso aqui agora é a mina de ouro. Muitas vezes tudo que tem ligado a isso costuma ser uma bela de uma furada, tá? Bora aqui para o nosso último tópico da noite, até para a gente não se estender muito. Quero viajar. Quanto eu vou gastar lá? Decidi meu roteiro, decidi ali, já montei meu wishlist, já decidi onde tem o melhor custo-benefício, mas eu não sei ainda se realmente vale a pena ir lá, não sei se meu orçamento vai dar, quanto eu vou gastar. Então, a gente vai trazer uma ferramenta para vocês que talvez poucos conheçam. Vocês já conheciam esse site aqui? Mandem aí quem já ouviu falar, quem já utilizou. Não estou vendo o chat aqui. Já ouviram falar isso aqui em algum momento? Não? Nunca? E o Só estou vendo site chama Custa Viajar. Tem um nome super diferente, só que não. um pouco óbvio, né? Mas vamos para a tela aqui para vocês entenderem as ferramentas dele e como que ele vai auxiliar, tá? Já de antemão, ele não é 100% correto. Por quê? A minha viagem vai ser de um jeito, a da Tainá vai ser outra, a da Maria Alice aqui vai ser outra, a da Valéria vai ser outra, e a de todo mundo vai ser de um jeito, porque simplesmente porque gostamos de coisas semelhantes, porém depende de muitos fatores. Então a gente tem várias variáveis aqui que vão influenciar nisso, mas ele vai trazer para vocês uma boa noção. E como eu mostrei na passagem aérea, vocês vão conseguir comparar. E quando a gente não tem nada para comparar, a gente não tem um gabarito aqui para ter norte, a gente fica meio perdido. E agora vocês vão ter isso daí na mão de vocês. Bom, é um site, um blog, ele tem toda a dinâmica de busca de passagens, tá? Você pode jogar aqui origem, destino. Nunca pesquisei passagem por aqui, mas o mais interessante dele é que ele traz várias dicas de restaurantes, mas é um blog também. E ele tem uma ferramenta aqui que, na minha opinião, é incrível. Tá aparecendo essa barrinha aqui no meio da tela para vocês? Porque para mim tá aparecendo. Mas Que tá barrinha que dando. você tá falando? Ah, não, é Não, a tô tela do, do pra Zoom. gente. A tela do site mesmo. Então, ótimo. Vocês podem colocar aqui
o destino de vocês, a origem, né? Ah, eu quero sair de São Paulo, meu orçamento é de R$ 5.000, contando passagem aérea, hospedagem e alimentação, tá? Que ele não coloca diferença para isso. E eu quero uma viagem de 3 dias aqui em abril de 2024. Eu clico em buscar. Ele vai trazer para você. Tá 6.000. Colocou 6.000? É. seis Ah, mil e trezentos vai dar para ir para qualquer lugar, né? Convenhamos. não tá dando, não apareceu aqui não. Vamos ver que ele tá dando bug, se ele vai pesquisar. Ele vai pedir meu e-mail. Deixa eu colocar aqui. Que agora ele tá nessa. Estava funcionando antes de eu mostrar para vocês, né? Mas tudo bem. Mas ele é uma ferramenta bem interessante porque ele traz parâmetros. Como eu falei, eu vou gastar mais ou menos indo para aquele local. Como que eu vou fazer para... Quanto que eu preciso levar? Obviamente, vocês vão falar, eu preciso levar R$ 50.000? Pô, talvez não, mas eu consigo levar, fazer essa viagem gastando 300, gastando 2, R$ 3.000, sabe? Então, vocês vão ter uma ideia legal. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Olha aqui. Ele traz aqui algumas sugestões. Inclusive, olha só que ironia, dá para vocês irem para o Egito. A passagem aérea aqui de R$ 5.400. Eles vão gastar 3 diárias aqui, R$ 285 com hospedagens aqui. Nossa, se for nesse negócio aqui, eu acho que eu vou comprar essa passagem. Tá? Porque o Egito é realmente muito barato. Eu paguei, se não me engano, R$ 100 para ficar no hotel mais próximo das torres ali, das torres não, das pirâmides. Eu fiquei chocada com o preço. Realmente a hospedagem lá é fora do sério e em lugares ótimos. E Resort olha, lá paga assim na faixa de 70, US$ 80. Um resort perfeito já lá dentro do Mar Vermelho, quase. Então, considerem o Egito nas suas viagens internacionais, se for do interesse de vocês, é claro. vocês viram aqui que o caro é a passagem, né? O Egito é um local caro pela passagem aérea, mas com os R$ 500 que sobra, dá para você pagar a hospedagem, a alimentação, o transporte e ainda participar de alguns passeios. Ó. Ele selecionou aqui 5 atrações para você fazer dentro do Egito. De verdade, vocês nunca tinham visto essa ferramenta? Olha só o exemplo aqui de Milão. Reparem que a hospedagem lá já é mais cara, a passagem é mais barata, mas o custo de alimentação também já não é algo tão barato assim, olha. Quase R$ 300 por dia para vocês alimentarem. Os passeios aqui, de graça, a maioria deles. Mas, vamos ver Nova York. Nova York vocês vão pagar baratíssimo na passagem e o resto vai ficar lá em alimentação. Olha só, dá uma passagem bem mais em conta e a hospedagem aqui já beirando os R$ 500, o custo com alimentação por dia na casa dos 334. Então vamos supor que você só tenha esse orçamento. Pô, eu posso ir para alguns locais e detalhe, às vezes você vai se surpreender com locais que talvez nunca fizeram sentido para você. Falar, não, mas eu nem pensava em ir para Munique, mas olha aqui, o custo de alimentação em Munique é mais barato do que ir para Nova York. Pô, será que tem alguma coisa legal para fazer lá? E aí você vai utilizando aí outras ferramentas, o próprio Google mesmo, para poder tomar a decisão, ver se realmente é algo interessante para vocês conhecerem, tá? Deu para pegar essa ideia aqui do quanto custa viajar? Deu para pegar? Então, Lorena, o valor da passagem aérea nesse site aqui é bem, assim, é bem por alto, tá? Bem por alto mesmo. Por quê? Se a gente pesquisar no Google lá essa passagem aérea, pode ser que o preço fique bem diferente. E aí oscila muito, tá? Oscila bastante mesmo. Mas o mais interessante aqui é para vocês entenderem o custo de hospedagem, o custo de alimentação. Agora pegando um exemplo aqui no Brasil, reparem só o custo de alimentação aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aqui na casa dos R$ 105 por dia, hospedagem aqui nos R$ 168, R$ 165 por dia. Olha só o preço da passagem aérea. Vocês viram lá que a gente estava pesquisando? Estava na casa de R$ 300, R$ 400. Então, tá muito caro isso daqui. Agora, olhem só o exemplo de João Pessoa. O preço da passagem aérea aqui também está bem condizente com o que a gente pesquisou lá no Google. Mas olha só o preço da hospedagem. Olha o custo de alimentação por dia. Então, vocês conseguem ver que são locais
bem mais baratos e você pode se surpreender. Por exemplo, Foz do Iguaçu é um lugar caro ou é barato? Não sei. Olha só o preço da passagem aérea. Passagem aérea é barato. Hospedagem, pô, também não está caro. Alimentação, então, caro aqui são os passeios. Ó. Se eu quiser fazer os passeios, eu vou gastar um pouco mais. Então, vocês conseguem ter parâmetros. Eu acho que o mais difícil da gente é, se a gente não foi em algum local, é realmente criar parâmetros daquele local, tá? E Pô, que óbvio, bom. gente, essa é uma ferramenta para te dar um norte, mas nada óbvio de você, fiz lá a minha emissão da passagem, como é que vai fazer? Olhando lá pela companhia aérea e a gente vai da prática na nossa terceira aula. De preferência que seja com milhas, que é o objetivo dessa nossa sequência de aulas, né? Então eu vou economizar muito. Às vezes eu tenho meu orçamento ali que era de 2.000 e poucos reais, ao invés de gastar 1.200 só com a passagem, esses 1.200 vai virar para um passeio, vai virar para eu realmente fazer a reserva de um hotel um pouco melhor. Então, nem sempre a gente vai querer economizar muito pensando no contexto geral, de 2.000 eu quero passar a gastar 1.000. Não, às vezes eu tenho os 2.000 para gastar. Só que eu vou fazer um remanejamento desses gastos e elevar o nível da minha viagem. Eu acho que essa é a ideia principal. Então, uma vez que você conseguiu fazer a emissão da passagem, vai lá, olha no Booking, no Airbnb, seja lá onde for, qual que é a média da hospedagem, beleza? E vai tomando nota disso tudo. A alimentação, geralmente nesse site aí, é interessante, só que aí você vai ter que pensar, qual que é o meu perfil de alimentação? Eu sou uma pessoa que gosta de ir para um restaurante comer um risoto com frutos do mar que vai custar R$ 95. Aí já é furada aquela alimentação ali de R$ 100 o dia, porque só num prato você vai gastar isso. Então tenha consciência também do que você, dos hábitos que você costuma ter durante aquela sua viagem. Vou chupar picolé o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou beber muito na praia. É claro que isso vai elevar o seu custo. E por fim, aqui a gente ainda tem uma abinha aqui de destinos, onde vocês conseguem ver um mapa, tá? E ele vai mostrar aqui no mapa os locais que são mais baratos, vai aparecer verdinho, vermelho os mais caros. Podem selecionar aqui por continente. E eu já adiantei aqui a pesquisa para a gente pesquisar pelo Brasil. Reparem só a diferença de valores para você ir para Angra dos Reis, por exemplo, que é bem mais caro do que ir para Real do Cabo. Se você tiver a opção de ir para Alter do Chão, para Belém, vai ser muito mais barato do que você ir parar em Balneário Camboriú. Eu quero ir para Blumenau, olha só. Não é tão mais caro assim do que ir para Brasília. Então você consegue ter parâmetros, tá? Aqui é o custo médio por dia, não está incluso passagem, tá? Que é o custo de alimentação, hospedagem e passeios ali, mas depende muito do passeio que você fizer. E aqui vocês conseguem ter alguns parâmetros interessantes para ajudar aí nessa tomada de decisão para onde ir dentro de um orçamento, tá? Beleza até aqui? Alguma coisa que vocês querem ver aqui, um destino específico? Beleza? E o legal disso daqui é que vocês têm comparações, tá? Os preços podem mudar bastante, depende muito da data que você for, mas você sabe que um local com certeza vai ser muito mais caro que o outro, porque aquilo ali foi pesquisado, foi identificado por várias pessoas que foram para lá e, obviamente, também por uma pesquisa geopolítica daquela região ali, dos custos de hospedagem baseado em sites e passagens ali, vocês vão ter parâmetros, tá ok? Tem algumas coisas que a gente já pode ter de noção também. Por exemplo, tá lá na sua wishlist que você quer ir para o Jalapão ou quer ir para um destino de praia. Surgiu a possibilidade de um valor de passagem barato para as duas coisas. Só que naquele orçamento é um pouco mais limitado. Será que eu vou optar para ir para o Jalapão? O Jalapão, gente, para vocês que não sei se todos conhecem, né? Mas basicamente ele é um destino de ecoturismo que, para fazer o passeio, eu preciso necessariamente contratar uma agência. Automaticamente, isso eleva o preço. Então, se eu vou para um destino de praia, eu consigo baratear o custo daquela minha viagem. Eu posso ficar no hostel, eu posso fazer os passeios só caminhando, eu vou ficar o dia inteiro ali na praia, é muito mais tranquilo do que fazer uma viagem de ecoturismo. Então, saibam balancear esse tipo de coisa e definir qual que é o momento apropriado da sua vida para conhecer aquele local também. Por que a gente está falando de custos no final dessa aula? É só para vocês terem uma noção? Não.
Lembra do que eu falei no início? Vocês precisam ter uma noção para partir para ação. Então, se eu vejo lá que eu vou gastar naquele destino, na média, de R$ 2.000, eu quero fazer essa viagem daqui a 6 meses. Então, quanto que eu vou ter que juntar por mês para conseguir viabilizar aquela viagem? Ficar só no campo da imaginação, gente, muitas vezes não é possível. Você não vai conseguir concretizar aquele seu objetivo. E uma dica para essa questão de estabelecimento de metas é: nunca pense no valor total. Por exemplo, é R$ 2.000, é muita coisa para juntar. Às vezes pensa, ó, em uma semana eu tenho que economizar, sei lá, 50, R$ 60. Deixa de pedir um iFood ali, ou então, sei lá, cozinha lá na sua casa normal, deixa de comprar uma besteirinha. Quando você tem um propósito de viagem específico, você consegue convergir ali todas as suas energias para, de fato, conseguir viabilizar aquilo. Ao longo das nossas aulas vai ficar ainda mais fácil de vocês entenderem que tem muitas ferramentas para ter essa economia. E, como eu disse, é muito importante que vocês acompanhem as outras. Porque amanhã, por exemplo, a gente vai falar de cartão de crédito. Vocês vão ver que a economia não está só no momento da viagem. Muitas vezes você vai deixar de gastar no seu dia a dia. Um dos benefícios que a gente tem, por exemplo, com os cartões de crédito, é o seguro residencial. Hoje, por exemplo, veio um chaveiro aqui em casa e eu economizei cerca de R$ 300 só com esse chaveiro. Imagina, R$ 300 que ao invés de gastar com o profissional que veio arrumar minha casa, o cartão de crédito pagou e, por consequência, são R$ 300 que vão para a minha próxima viagem. Então, vocês têm que extrapolar um pouquinho. Tem vários outros benefícios, amanhã a gente conta um pouco melhor para vocês, mas comecem a visualizar que tudo pode ser direcionado. Quando você economiza de um lado, isso fica para a sua próxima viagem. Aí vai ficar muito mais fácil de você realmente tirar a sua viagem do papel. Pessoal, deu para pegar? Gostaram? Foi difícil? Foi pesado? O que vocês acharam aí? Mandem para a gente no chat. Podem abrir a câmera também, se quiserem. Tem até alguns alunos nossos aqui também, a gente está vendo aqui a galera. Então, a proposta de hoje era essa, que vocês consigam realmente ter uma noção, venham amanhã já com o destino em mente, porque aí vocês vão ver amanhã como utilizar essa ferramenta que muita gente tem medo, que é o próprio cartão de crédito, e como utilizar esses benefícios aí que a Thay falou para poder gerar economias e, principalmente, né, destinar para viagem especificamente. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Queria pedir para quem está aí ao vivo aí, se quiser abrir a câmera para a gente fazer uma foto aqui. E a gente espera vocês amanhã, tá? No mesmo horário. Espero que vocês tenham gostado desse formato no Zoom. Não é live, isso daqui não é live, isso aqui é aula mesmo, tá? Inclusive, tem alguns alunos nossos aí podem falar se realmente foi algo, se é algo que a gente está mentindo. Não, aí realmente eles estão falando o que a gente coloca dentro lá do nosso treinamento. Tem, obviamente, muitas outras coisas, mas a proposta é que vocês comecem e terminem conseguindo cumprir a proposta aí que, que vocês vieram aqui, tá? Você quer falar, Maria Alice? Deixa eu ativar o som aqui. Gente, posso falar, agradecer primeiro, muito obrigada, foi muito, muito rico, várias informações. Eu, particularmente, já viajei bastante e nunca viajei com milhas, eu conheço 14 países e nunca emiti uma passagem com milhas, então olha isso, olha que erro absurdo, né, para uma pessoa que já viajou tantas vezes. E, assim, da minha experiência, eu corroboro com tudo que vocês falaram. Assim, eu acho que o planejamento ele ele é essencial, mas com certeza o primeiro passo é a mudança ali do nosso mindset, né? Então, entender que é aquilo que a gente quer, colocar aquilo ali como meta e nos organizar para alcançar aquilo, né? Muitas vezes não é nem sobre dinheiro, né? A maioria das pessoas usam essa justificativa para falar que não viajam mais e tudo mais, mas é uma falta de priorização. Então, se organizar, colocar a sua meta, ir atrás e a gente consegue. Amém. Obrigadíssima. E se prepare, tá, Maria Alice? Você vai ver. E fiquem atentos no e-mail também, tá? A gente está comunicando com vocês através do e-mail.
até para trazer um pouco do conteúdo também. Porque se a gente for deixar tudo para falar na aula, primeiro que não é todo mundo que participa da aula. Segundo que, às vezes, algumas explicações podem ser mais rápidas e precisa de um pouquinho de atenção de vocês. Você vai descobrir o poder que tem esse negocinho que o pessoal chama de milhas, tá? Principalmente você Ai, que meu Deus. bastante, a Tainá mesmo, ela viajava e antes com isso, mas na hora que ela viu, falou assim, nossa, é possível realmente conseguir, até a gente, dentro da comunidade, né, a gente colocou lá 4 pessoinhas em cada estágio diferente, e isso é o que a gente viu que realmente faz a maior diferença. A pessoa que é o viajante iniciante, que realmente nunca viajou, quer começar a viajar, mas, pô, tô na minha primeira viagem, eu já estive nessa situação e eu sei que perrengue que é muito difícil, você fica numa aflição ali, nossa, eu tenho que fazer check-in, o que que é check-in? Eu tenho que passar mala, não tenho que passar mala, o que que eu levo, o que que eu não levo? E tem todo um passo a passo ali para isso. Depois a gente tem o viajante nacional, que a pessoa já consegue, domina tudo sobre sala VIP, sobre as passagens nacionais. Depois a gente tem o explorador global, acredito que você já está aí, apesar que acho que você vai ter que voltar lá no viajante iniciante ainda para aprender a usar as milhas, mas é uma pessoa que já entende de documentação, já passou por uma alfândega, já viu ali como é que é aquela dinâmica toda. E depois a gente tem o viajante VIP, que aí você vai aprender a viajar de executiva, vai ver que sala VIP é algo que, pô, eu conheço, não, eu conheço até a moça que trabalha na sala VIP. A Tainá provavelmente já sabe o nome da moça que trabalha lá na de Confins. E é Carol. isso. Mas justamente por isso, porque a gente vê que existem determinados momentos, cada pessoa tem uma experiência de viagem, mas depois que a gente descobriu que dava para reduzir os custos, às vezes eu ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, para passar um feriado qualquer. Essa viagem pode mudar para uma viagem internacional, que seja. Pode mudar para um destino aí que eu talvez achava que era difícil, igual Fernando de Noronha. Para mim, realmente era algo muito inacessível. Em um ano eu fui parar em Recife, no outro ano eu estava em Fernando de Noronha, e no outro eu estava em Noronha de novo. Eu falei assim, mas gente, simples assim? Eu falei assim, é. E a gente vê que muitas das coisas tá muito isso que você falou. Não só na, no dinheiro. Muitas vezes a gente pensa, eu preciso de muito dinheiro. Eu falo, talvez com dinheiro você consiga também. Alugar um jato, você vai onde você quiser. Mas até chegar lá, talvez só depois de aposentado, e a gente falou, olha, tem uma vida inteira aí para você aproveitar. E até o final das aulas aí você me fala de novo se realmente virou a chave, se mostrou uma ferramenta nova para você. A coisa, né, que às vezes a gente fica postergando de realmente colocar essas coisas na prática, e eu estava até vendo um storyzinho do Eric que ele fala justamente que daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, se vocês estão aqui nessa aula, é porque vocês estão priorizando começar hoje. E aí, daqui a um ano, vocês me contam como é que vocês vão estar. Eu tenho certeza que serão pessoas muito diferentes. Eu espero que do início da aula para esse final de aula já tenha crescido alguma coisa para vocês. Imagina daqui a um ano. Aí, de fato, teve gente que falou aí, né? Está olhando em busca da passagem de executiva, da viagem de executiva, né? Está mirando nisso. E é o que pode acontecer com vocês. Pode ser que a executiva nem seja tanto prioridade, mas viajar com a sua família, conseguir visitar um familiar, conseguir ter experiências diferentes, pode ser o que você está buscando. E na comunidade Segredo Viajante é o que a gente mais trabalha, as individualidades das pessoas. Eu acho que isso que é mais importante. Às vezes a Maria Alice já conheceu 14 países, você, sei lá, Tarcílio, não quer conhecer 14 países, mas quer conhecer o Brasil. Então, a gente vai te ensinar de maneira que você consiga, de fato, colocar isso na prática e quebrar esses bloqueios, quebrar essas objeções. Tempo e dinheiro não são objeções, não são problemas. O que a gente tem que buscar, gente, não é o problema, é a solução para aquilo. Ah, tenho férias uma vez por ano só. Beleza. Então, se organize para fazer dar certo dentro daquele período. Ah, eu tenho um orçamento limitado, eu só consigo juntar no ano 1.500, R$ 2.000. Ótimo, comece fazendo essa viagem. Se você deixa para depois, você não vai fazer nenhuma e daqui a um ano você vai estar arrependido. Vai só ficar olhando o povo lá, ó, no Instagram, isso é o que mais acontece, né? A pessoa só fica, mas fulano viaja demais, fulano não deve trabalhar, deve ser rico, mas você está fazendo sua parte? Provavelmente não. Enfim, ótima noite, beijo para vocês e até Não amanhã, deixe horas. amanhã também, tá? Essa aula vai ficar gravada, a gente vai subir ela no YouTube. Vai ficar gravada até carnaval ali, acredito eu. Vai ver ainda quando a gente vai deixar disponível para quem ver, se quiserem compartilhar com as pessoas que
se quiserem aí, familiares, se realmente foi bom para vocês, podem compartilhar tranquilamente, né? A gente vai mandar o link no grupo. E amanhã, venham preparados também. Viram que a aula não é muito pesada, a gente sabe que 2 horas aqui ouvindo a gente falar é algo um pouco pesado, mas com certeza é algo que vai mudar bastante aí para a vida de vocês e vai ajudar bastante. Ok? Pessoal, até amanhã então. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais.